Eu não consegui treinar toda a metodologia científica que eu aprendi, mas eu aprendi o beabá, né? Tanto que eu aprendi esse beabá, que a primeira determinação existencial é a soma inerente de todos os padrões, não gerando um padrão, como fala, total, mas sim a soma de todos os totais a criar um total harmônico, múltiplo, infinito, e essa probabilidade e eventualidade, ela é a soma de todas as possibilidades de forma serial e paralela a determinar um ideal igual e justo e perfeito, e a existência se baseia nesse ideal e todas as coisas se baseiam nisso, e a análise combinacional disso determina toda a nossa realidade aqui. Como falo, eu tive a metodologia científica, mas eu não me tornei uma calculadora humana, e eu era meio calculadora humana. O Afonso, ele é uma calculadora humana. E aí ele está explicando aqui o seguinte, ele explica muito mal aqui sobre o modelo da Terra plana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês estão vendo a parte de trás do meu dedo? Então, a partir do momento que vocês estão vendo a parte de trás do meu dedo, no conceito matemático do Afonso, mas só que ele cometeu um erro na explicação dele aqui. No conceito matemático do Afonso é o seguinte, se a Terra ela é redonda, e o Sol é gigantesco, a luz do Sol é isso e a Terra é a ponta do alfinete, então a luz deveria passar por trás da Terra redonda e deveria haver luz 24 horas por dia. Mas ele disse que quando acabar o polo magnético, isso vai acontecer, a gente vai ver luz 24 horas por dia no planeta. Isso vai deixar os animais malucos, isso vai deixar as pessoas malucas. As pessoas elas têm a referência da noite, do escuro, né? Para viver, né? E tem pessoas que elas não se sentem bem no dia, só se sentem bem na noite. Isso não dá para explicar isso. Como esse vídeo aqui é um resumo, né, da teoria do Afonso e tal, do senso de verdade e tal, ele está dizendo que é o fim dos tempos. E a Bíblia fala sobre esse fim dos tempos, né? O livro de Isaías é um livro estranho porque não conta a primeira destruição de Israel, né? É uma coisa que extrapola, é catástrofe, é o que o Afonso falou, que vai ter sol 24 horas por dia, que vai haver fim dos escassez de víveres, do nada vai vir uma coisa, a lua vai cair, vai acontecer do nada uma coisa assustadora, né? E todas as pessoas que adoram esse sistema, que tem todo o poder, que escravizam as pessoas, vão botar a mão na cabeça assim, o que vão fazer, né? E a gente vai sofrer muito antes da vinda de Deus. Tem uma coisa que eu discordo do Afonso, que ele fala que a Terra foi criada em 6 dias e Deus não conseguiu descansar no 7º. Na Bíblia, Deus diz que ele determinou um tempo para cada coisa. E houve 6 tempos para haver a criação, e Darwin fala desses 6 tempos. A teoria da evolução do Darwin é a mesma coisa que está escrita na Bíblia, mas o Darwin fala que tudo não faz sentido. E se você for analisar a vida de Darwin era uma pessoa que não fazia sentido na vida dele. Ele, como fala, ele não queria casar, ele não queria ser padre, ele não queria ser médico, ele não queria ser nada. Né? Ele não queria ser nada, ele só queria ficar viajando com um monte de marujo lá e ficar observando a natureza, as flores, isso, aquilo. Borboleta, né? Parece que ele gostava de borboleta. E aí ele começou a falar assim, mas tem uma borboleta que tem uma pinta aqui em cima e a outra tem a pinta embaixo, então é uma outra evolução da outra evolução da outra evolução da outra evolução. Mas a teoria de Darwin ela não pode ser explicada, ela não pode ser provada. A teoria daquele moço lá da cadeira de rodas também, uma teoria absurda assim. Então, Thiago, antes você não falava, porque você não existia. Mas houve um momento que você veio existir e você, em 1 segundo, ficou desse tamanho. Eu descobri o Big Bang. Antes o Thiago não existia. Depois houve um grande momento assim que houve uma explosão. Aí o Thiago existiu na explosão. E aí, da grande explosão, o Thiago começou a falar. E fez... Olha só, gênio que cria a teoria do Big Bang. É um dos absurdos maiores da matemática dizer que a teoria do Big Bang existe. Não tem como. Da mesma forma que o universo ele é perfeito, né? Ele tem uma singularidade, o universo ele não poderia ter singularidade, o universo deveria ser igual aos seres humanos, caótico.
o como eu posso dizer aqui para vocês aqui? O universo ele tem uma singularidade, se ele tem uma singularidade ele é igual a um ser humano, ele tem toda uma estruturação e uma lógica, então existe uma criação, o universo já é uma prova de criação. Mas voltando à questão aqui, Deus diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Pô, uma coisa diz que o tempo não existe, o tempo é uma questão relativa do ponto de vista, do ponto de criação, do poder, da capacidade e tal, e que para ele o tempo não existe, que ele é o causador do tempo, ele está expressando a teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Ou seja, Albert Einstein não criou a teoria da relatividade, alguma coisa já havia dito a teoria da relatividade, mas a Bíblia tem tantas pérolas que você fica bobo de ver dentro da Bíblia. Mas voltando à questão aqui, o Ciência de Verdade falou assim sobre a Terra plana, o modelo da Terra plana, que ele aprendeu na faculdade dele, na USP, que o único modelo matemático que serve é a Terra plana. Esse daqui é um resumo do vídeo dele aqui, então eu não queria entrar nas questões. Também existe uma justificação que eu fico bobo, é sobre Aristóteles e a Terra plana e a Terra global. Porém, na Bíblia diz que a Terra ela é redonda. E agora, Afonso? Né? Aí a Terra não fala que a Bíblia é plana. Tá, mas não vamos entrar na discussão aqui. Não, só tô falando aqui sobre as questões aqui. E eu fiz o motor da minha moto, eu mesmo fiz, desmontei, montei, o motor tá lindo. E aí eu tava assim, nossa, então, existe o torque gera pressão de óleo, e a velocidade gera o torque, a velocidade, a massa, o óleo gera uma pressão, e essa pressão gera a explosão como fala, da queima da gasolina, geram infinitos efeitos. Aí eu falei assim, então, a posição dos anéis da moto, ela tem um grau de 90 ou 120 graus. O meu, que eu comprei, é 120 graus, né? Eu montei os 120 graus. Falei assim, mas puta, cara, todos esses fenômenos aqui precisam colocar o modelo a 120 graus. Aí eu virei assim, pô, cara, mas o modelo de 120 graus de cada anel não tem nada a ver com toda a complexidade do motor da moto. É simplesmente uma forma de fechar o vetor, né? E aí eles são anéis variáveis, que é onde a pressão vai criar uma singularidade, que quanto mais pressão, como fala, quanto maior essa pressão, mais os anéis eles vão encolher, e quanto menor a pressão, mais os anéis vão estar largos dentro do motor da moto, né? Que tem até uma relação com o que o Afonso falou aqui sobre a questão da matéria, do estado da matéria, né? Que ele falou que o primeiro ou o quarto, a ciência fala que o quarto é o gás, mas o universo é um gás, né? E que a esfera ela fica viajando, e existe os planetas viajando, e ela fica viajando com a constelação, e a gente está viajando a bilhões e bilhões de quilômetros por hora, né? E o Afonso disse que isso não faz sentido, mas essa daqui é a explicação dele, né? Mas você imagina assim, você pega uma coisa e está tudo no vácuo daquela coisa, por que aquilo ali não existe uma destruição, né? E os cientistas, eles não têm base de nada, a base deles lá, eles mandam energia pro nada, ou eles mandam, como fala, câmeras, aí as câmeras mandam informação, e aí fica naquela assim, eu bati assim uma régua de titânio assim, que ela tem 1000 quilômetros, e aí do outro lado da régua de titânio, a batida que eu enviei vai chegar perfeita, e a outra pessoa vai saber aquilo ali. Então o Afonso ele fica com medo dessa questão, que os cientistas eles são puramente matemáticos, e a matemática ela cria hipóteses de tudo, né? E aí que vem o Afonso pergunta assim, será que eu vou ficar totalmente maluco pensando na matemática, ou eu vou usar pelos princípios naturais das coisas, né? Mas voltando à questão, já tem 9 minutos o vídeo. Voltando à questão aqui, que é o importante do vídeo, né? Assim, até esqueci, né? Existe o gás,
existe o plasma é gás, né? Existe o gás, que é um plasma mais nobre, existe o gás, que são átomos que estão livres, que eles ficam colidindo um com o outro, existe o líquido, e existe o sólido. Não, eu estou de trás para frente, né? E tal. E aí ele diz que essa é a questão da existência, e cada matéria com uma determinada temperatura demonstra uma determinada massa, volume, reação, tal. Os metais, eles têm essa reação por causa da temperatura deles e tal, e pela quantidade de prótons. É loucura de faculdade. E aí o Afonso, ele diz que os cientistas, eles são obrigados a não passar desespero para a população, mas os cientistas, entre os políticos, falam sobre o caos. E ele disse que a inversão de polos é uma profecia bíblica e que todo mundo sabe disso, só a gente que não sabe, e que o único lugar que vai haver paz no mundo, na destruição desse sistema único de coisas, é na linha de Israel. A linha 33, e a prova disso são os povos antigos, que esses povos antigos na linha 33 sobreviveram, e os outros lá não conseguiram desenvolver por causa da quantidade de mortes. Mas ele disse que os maias não são uma civilização, e os maias sim são civilização, mas os maias, eles não estão aqui no Brasil, eles estão para cima. E o pessoal que está no Brasil aqui nunca foi civilização. E existe o questionamento de que se existia alguma civilização. E no norte da América, tem os indígenas também, que eles não eram civilização, que eles eram misturas de bárbaros com os maias. Por isso que eles eram mais altos, mais fortes, olhos claros, cabelos loiros e etc. E aí o ponto central do vídeo do Ciência de Verdade é que esses globalistas que odeiam Deus estão desconfiados que vai vir uma grande destruição na Terra, como está escrito no livro de Isaías, como está escrito no livro de Daniel. Tem até um filme super interessante do Rutherford, né, um filme norte-americano, dizendo que em 2040 a gente acabou. E é super interessante ver esse filme. Deixa eu terminar de ver o vídeo aqui do Ciência de Verdade, para ver se ele tem alguma coisa a acrescentar. E aí o Ciência de Verdade, ele disse que ele ia ser super confuso no vídeo dele, mas ele não foi confuso no vídeo dele, né? Ele fica preso dentro das próprias ideias dele, e ele não explica as coisas. E o ponto central do vídeo é esse daqui que eu falei. Quando o campo geomagnético ficar no zero, ele inverter, para ele inverter, ele vai ter que ficar no zero em algum momento, o plasma vai descer. Isso